Bom, se for necessário, eu sento, mas eu acho que dá para, inclusive, para ver, para olhar as coisas ali. Bom, eu concordo com tudo que o Maurício falou. Quer dizer, aprendi muito aqui também, né? Alguém me falou, eu estava chegando aí, até antes de começar, que eu contasse um pouquinho a história, o que um pesquisador do INPE que entrou nesse rolo, né? Bom, foi a pedidos, tentar ser o mais rápido possível, né? Isso foi em 95, eu estava na minha sala do INPE, né? E me liga um conhecido que, inclusive, é uma das coisas que pega, né? Eu afirmo e que dentro do governo Dilma já se discutia a reforma. Daqui a pouco eu me explico, não fiquem bravos. E um amigo me liga que tinha, da área de computação, que precisava que havia uma demanda na época do ministro Miguel Rosseto que a gente conseguisse, que o Ministério do Trabalho conseguisse reproduzir os dados do Ministério da Fazenda. Essa equipe que está aí já estava lá também, né? Bom, talvez tem funcionários de carreira e tudo, e não tem que ser feito. Aí, então, ele me chamou e falou, olha, tem uma demanda que o Ministério do Trabalho consiga reproduzir os dados da Fazenda, porque a gente não sabe de onde vem e eles não dizem. Aí, então, tinha uma demanda de a gente produzir um software, tal, era coisa de informática. Eu me lembro que é a área, que é o assunto que eu vou falar, né? A primeira vez que eu conhecia um ex-deputado petista, né, que está trabalhando, ficamos amigos, estão trabalhando, que é o Pucci, Cláudio Pucci. Ele era secretário executivo do ministro. E me estão lá na minha sala, aqui, uma conferência Skype com ele, com a turma lá reunida no Ministério do Trabalho. Bom, nunca tinha visto o Pucci. Ele me vira, olha, Solon, nós precisamos estimar o PIB para 2060. A minha reação imediata é cair na gargalhada. Eu nunca tinha visto o secretário. Eu caí na gargalhada. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Primeiro, eu não sou economista. Eu tenho formação de engenheiro, trabalho em computação. E segundo, se algum economista dizer que sabe prever o PIB para 2060, eu vou rir do mesmo jeito. Não dá. Tá? Bom, aí, depois de alguma conversa nessa conferência mesmo, ele falou, não, você pode ser extremamente útil. E eu falei, e eu conheço muito pouco da Previdência também. Mas depois de uma conversa, não, você pode ser extremamente útil, o seu conhecimento matemático, computacional, papapá, e nisso eu entrei no rolo. Tá? Durou muito pouco, isso foi em novembro de 95. 2015, nossa, 95. Eu ando com tanto número na cabeça que eu já não sei mais. E aí, então, num pequeno período de tempo, até formalizar o projeto, a gente já vinha trabalhando e tal. Então, eu tive algumas reuniões, eu conheci pessoalmente o Marcelo Caetano, né? Aquela turma, mais da metade do pessoal que aparece na TV, aí eu conheci pessoalmente, trabalhei, na maioria das vezes, não muito amistosamente, com essa turma toda. Tá? Então, e o que eu ia falar hoje é um assunto mais técnico, talvez, que é uma coisa que está pegando, né? É sobre essa parte. Quer dizer, o governo prevê para 2060. É possível isso? Tá? Dá para passar aí? Aqui talvez seja, em relação ao que o Maurício falou, talvez um pouquinho mais geral, porque eu estou totalmente envolvido nisso esses dias em específico. Tá? Depois eu comento um pouco mais. Olha, isso daqui isso é coisas, recortes de jornais que a gente vê. Olha, então, a culpa é nossa. Olha, a principal causa do aumento do rombo é o envelhecimento.
Gente, paremos todos de envelhecer. A culpa é nossa. Nós precisamos parar de ficar velho, pô. Tá? Senão, já que vai sair uma PEC aí, vou ter que cortar lucro de juros de banqueiro e rentista, e aí não dá. Tá? E não vão fazer isso. Tá? Mais um. Quer dizer, aqui um outro recorte, né? Atrasar a reforma. Então, tudo para 2060. Então, já está previsto tudo que vai acontecer em 2060. Mais um. Aqui, bom. Mais um, quer dizer, de novo, será 17% do PIB em 2060. Como que raiz? Aí, daquela anedota inicial minha lá, pô, previu o PIB em 2060? Como? Eles preveem tudo. Até 2060, sem erro. Vai ser, olha, com três dígitos, é 17,5% em 2060. Como que se prevê essa coisa? Não dá. Tá? Mais um. Esse aqui é a terceira parte do livro que o Maurício falou. Saiu na terça-feira passada, tá? Que isso daí é basicamente, junto com a Denise Gentil, a gente começou a trabalhar nesse livro em novembro do ano passado, tá? Que é mais a parte atuarial, que eles chamam, que é essas projeções atuariais, tá? Então, tem um artigo meu, tá livre da internet, que depois eu rodo o chapéu aí, quem quiser ajudar, fica à vontade, porque a gente não ganhou nada e não queríamos ganhar nada. Ninguém do grupo está trabalhando por dinheiro aqui, deixo bem claro isso, né? Não está à venda, está disponível na internet. Se levantar um pouquinho, tem um site, não sei se dá para ler ali, abaixa, e tem inclusive o outro livro que o Maurício falou também, é o pessoal da Anfip, que bancou isso. Tá? Esse grupo de autores aí é o grupo, é o que eu chamo, é o nosso grupinho de trabalho para analisar esse problema atuarial que eles chamam, que é o que explica tudo tem que fazer, senão em 2060, se não cair um meteoro antes, o Brasil acaba. Tá? É o que acontece. Bom, esse aí é o nosso grupo, esse é o... A gente é conhecido lá, uma coisa como grupo técnico, na verdade é um subgrupo técnico. O Anfip tem um grupo de muito mais gente que isso. Se pegar o livro 1, a gente vai ver que a equipe é bem maior. Eu participo muito pouquinho, mas eu dei uns pitaquinhos lá no livro, naquele livro que você mostrou também, né? Tá? Então, aqui tem... Bom, basicamente, os mais conhecidos aqui, pelo menos o pessoal de Brasília, é o Puti, né, que é o nosso contato, tem sido o nosso contato com a turma de Brasília, com a Câmara, né, e a Denise Gentil, que é a nossa popstar. Quem está acompanhando aí, qualquer debate, então, ela aparece por aí, né, a gente fala que ela é a popstar. Bom, vamos passando aí, depois eu vou me colocando. Bom, esse tipo de trabalho nosso, a palestra é outro detalhe, eu deveria estar numa audiência pública na Câmara dos Deputados na quarta-feira, eu já comentei. Devido à manifestação, eu falo, era ironia das ironias, a 1h30 antes do embarque, eu estava a 3 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, não consegui chegar, por causa das manifestações. Mas acabou que deu muito certo. Hã? Não, eu estava lá assim, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Mas consegui um substituto que apresentou o meu trabalho. Quer dizer, bom, acabou que deu super certo, porque um técnico do IPEA de Brasília, que estava lá, isso, olha, isso era na hora do almoço. A coisa começava às 2h. Quer dizer, foi um espanto para todo mundo, que ele falou, não, eu já li o livro de vocês, gostei do trabalho do Solon, eu apresento o trabalho do Solon.
Tá? Então, mas eu não estou acreditando que está acontecendo isso, né? Tá? Mas aconteceu. Bom, aqui, voltando, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque era uma coisa mais técnica, tá? Se bem que não tem nenhuma fórmula matemática, não precisa assustar, eu tirei tudo, não entra a fórmula matemática nessa história aqui. Tem algumas preocupações com esse tipo de cálculo que a gente tomou. Isso daqui, essa transparência é só para dizer que tudo que a gente faz tem que ser baseados em dados públicos, tá? Isso a gente toma essa decisão, até porque no contato lá na época do Rosseto, a gente sabia que eles trabalhavam com dados que nem o Ministério do Trabalho tinha. Então, eles precisavam já naquela época explicar o que estava acontecendo, de onde que saíam os dados. Saímos de lá, depois paramos uns 2, 3 meses, confesso aqui, porque foi um desânimo geral, tá? E depois a gente retomou o trabalho lá pelo meio do ano, tá? Um pouquinho antes. Então, só para isso, são todos dados públicos, tá? Então, tudo eventualmente que eu mostrar, se der tempo, se eu não me atrasar muitos, vem dessas fontes públicos disponíveis na internet, a gente dá a fonte, tá? É número que não acaba mais, eu já aviso, não é tão fácil, o site do IBGE, mesmo da Previdência, tudo, às vezes é meio complicado, a gente se perde naquelas coisas lá. Bom, próximo. Senão... Isso daqui já eu fiz de propósito isso, né, porque na audiência pública de quarta-feira, só lá o governo mandou uns dados que tinham um pouquinho da nossa mão no fundo. Os deputados tinham pedido ao governo sobre essa parte de projeções, que a gente chama. Tá? E foi só lá, então, isso, na minha mão, em particular, só chegou na quinta de manhã. Tá? A gente está desde quinta já se reunindo para sei lá, para dar uma direção aos deputados, o que tá bom essa coisa? Não, né? Eu tenho aqui, a gente já mandou um parecer, está dentro da pasta ali, que chegou... Bom, ficou pronto na quinta-feira, meia-noite. Eu acho que sábado deve ter chegado aos deputados da oposição que estão seguindo nosso trabalho e chamaram nós para dar alguma ajuda. Tá? Isso daqui já é desse material do governo, que chegou na minha mão quinta-feira, ele entregou à Câmara na quarta-feira. Tá? Olha, aqui tudo vem aqui, olha a maravilha da PEC, segundo eles. A gente tem aqui algumas coisas, aqui, dados fundamentais para a Previdência Social. Eles colocam, olha, se não tiver a PEC e tudo em porcentagem do PIB, quanto vai custar, e olha como a PEC vai salvar o Brasil. E isso é o que eles dizem. Tá? E esses dados são oficiais, foram mandados para a Câmara dos Deputados, foi a resposta do governo, a Câmara dos Deputados, do ministro da Fazenda assinou. Tá? Olha, isso aí a gente olhou, preparando esses slides, que isso não estava quarta, porque eu só tinha os dados quinta, né? Preparando esses slides, que eu percebi uma coisa, que a gente ficamos quinta-feira à tarde olhando esse material do governo, mas eu falo, nós não temos tempo, como é que vem um calhamaço, nós temos que dar uma resposta até às 6 da tarde? Não dá, né? Não tem como. E uma coisa interessante é que eu reparei quando está fazendo, já avisei a turma lá, vamos atrás disso aí, é o seguinte, olha, você tem lá as 3 primeiras linhas, e em relação à coisa, olha o que o governo manda, despesa, receita e déficit. Déficit, na palavra textual, eu tenho um documento aqui também, diz o seguinte, basicamente, sei lá o que eu quero dizer com esse basicamente, déficit é receita menos despesa. Faça a conta de cabeça e vê se bate. Tá? Isso eu reparei quando que mandaram escaneado. Quer dizer, a gente nem copiar colar consegue o documento que ele mandou. Tá? Então,
Eu falei, porra, eu estou fazendo isso aqui, eu já liguei para um cara do grupo, você reparou isso? Não. Falei, pô, a gente tem hipóteses de onde que vem isso. Talvez seja essa diferença seja relacionado com os LOAS, mas é um chute que a gente está dando, que a gente tem que viver de chute, que é o que a gente chama, com o nome pomposo, uma engenharia reversa, que a gente tem que descobrir de onde eles tiraram aquelas coisas. Eles nunca dizem como chegou. Tá? Aqui é típico, basicamente é um menos o outro. Pô, mas você faz a conta, isso não bate, pô. É só olhar de cabeça a conta. Isso foi de quarta para quinta. Esse é o documento que eu vi anteontem, pela primeira vez, e notei isso ontem. Quer dizer, olha, bom, o resultado, quer dizer, o que a gente enviou aos deputados, é eles que vão decidir, é que não dá, as informações que foram pedidas pela Câmara não foram atendidas de maneira nenhuma. Tá? Sem contar que, na PEC, isso é outra coisa que acontece, até conversando com advogados lá do sindicato, né, eles leem as leis, a gente lê a exposição de motivos que vem depois. Se a gente olhar essa exposição de motivos, que está na PEC também, aberta, né, a gente só trabalha com dado aberto, por princípio, e nessa exposição de motivos da PEC só tem, não fala das projeções atuariais. Então, isso que está aí é porque a Câmara pediu. Né? Sem contar, muita vantagem, a gente pediu para a Câmara pedir. Né? Tá. E isso mandaram de uma maneira, sinceramente, eu não mudei nada em relação às LDOs, que é uma base de trabalho nossa. Tá? Tem coisa já virou sigla, é Lei de Diretrizes Orçamentárias, que desde uma lei do Fernando Henrique de 2000, que é obrigado a ter um anexo sobre as projeções da Previdência. Então, esses dados começaram em 2002, a gente tem anualmente o que eles estão prevendo para o futuro. Tá? Eu me toquei aqui, eu comecei falando, né, depois eu falei do Rosseto e tudo, eu acho que é uma crítica que se faz ao PT, quer dizer, dou uma pequena dica, que eu puder responder, porque eu vivi isso dentro, né, é que, olha, eu comentei aqui, falei que era uma provocação, quer dizer, no governo Dilma já se falava da reforma da Previdência. Mas o que o governo Dilma tinha, isso eu vivi internamente, tinha um contrapeso do Ministério do Trabalho com o Ministério das Finanças, da Fazenda. Dava reuniões com quebra-pau feios lá, entre nós e eles. Entre nós e essa equipe que está aí. Então, tinha um contrapeso. Dentro do próprio governo havia uma discussão que deveria ser pública, deveria ser geral, podemos falar um tanto de coisa. Mas naquela situação, naquele momento político que era horrível, quer dizer, tinha uma discussão interna. E, na verdade, talvez só querendo livrar a minha, o que a gente estava tentando argumentar é que não dá para fazer nada parecido com isso. Tá? Muitas coisas, e até que veio o golpe e a gente simplesmente sumiram com a gente. Acabou. Entregou para outro grupo. Quando eu vi isso na TV, em casa, eu falei, putz, não esperava tanto. Essa PEC aí chocou até a gente que já estava lá dentro, porque o negócio é muito feio. Não dá para aguentar isso aí. Tá? Então, quer dizer, já tinha um estudo, inclusive o Gabas é um que participava, que estava lá com a gente também, né? Quer dizer, que estava no Ministério ligado ao Ministério do Trabalho também. Tá? Então, quer dizer, simplesmente acabou o Ministério do Trabalho, ficou para os economistas. Como o meu grupo, a maioria é economista, eu já aproveito para perturbar os economistas também. Né? Bom, vamos passar aqui, que eu falo demais. Isso daqui, que eu falei das LDOs, tá? Isso daqui envolve também, quer dizer,
tem os gráficos, cada linha dessa, eu superpus todas, eu acho que ninguém tinha feito isso, esse gráfico tem feito até um certo sucesso na turma, né? Simplesmente superpondo as projeções das LDOs, que são, sempre tem esses anexos, isso também é baixado da internet, desde 2002 são os primeiros que tem. Aqui, cada linha dessa são as projeções para o futuro feitas a cada ano, previsto pelo governo a cada ano. Note que isso começou lá no finalzinho do Fernando Henrique, passou por todo o Lula, governo Dilma, e agora eles aí é a mesma turma que faz. Tá? Sempre foi a mesma turma que fez. A questão que eu ponho, quer dizer, olha, será que dá para confiar nesse tipo de projeção? Ou dá para confiar, isso é o que se dá para fazer, toda projeção tem erros matemáticos. Tá? Se a gente pega quem já passou por campanha eleitoral, tem as pesquisas eleitorais, não tem? Que é aquela coisa agora, a gente tem que ter a preocupação, e em qualquer uma hoje que a gente vai na TV, eu já escrevi para o UOL, para outras coisas, que às vezes tem uns absurdos teóricos que eles fazem, mas, olha, é tantos por cento de voto, mais ou menos tanto. Tem erros, não dá para prever. Prever sem erro é só mãe de narra, não tem jeito, sabe? E nunca, em nenhum papel, foi previsto erros. Isso foi o meu trabalho aí, matemático e tal, de tentar calcular esses erros. Tá? Ali a linha preta, que coisa, é o realizado, tirado dos anuários, os anuários da Previdência, que é outro material que a gente trabalha. Então, olha, como prever, os últimos 4 anos, nas LDOs, na PEC não falava nada, na LDO falava, note que até 2060 só as 2 últimas fazem. E olha a diferença das 2. Então, de um ano para outro, o déficit, que agora ele me diz, eu não lembro o número, que eu estava na tabelinha lá, o ano que vem pode ser outro completamente diferente. Tá? Tem toda uma história do modelo novo que eles estão fazendo, que não muda nada até onde que a gente viu, porque a gente conhece o modelo antigo. Alguns erros do modelo antigo fomos nós que corrigimos, na época do Rosseto. Tá? Então, vai por aí. Já erros crassos. Erros de, realmente, é coisa de que, segundo grau, não faria aquilo. Mas tá. Bom, tentar correr, passa mais uma. Eu podia até tentar. Bom, aqui é uma coisa que a gente faz, aí que já fica meio técnico demais, tá? Mas, olha, previsão, eu trabalho com previsão, não na Previdência, não, isso é uma coisa mais recente, mas em outros tipos de aplicação do INPE, não trabalho diretamente com previsão do tempo, mas eu acompanho essas coisas. Previsão de tempestades solares, no INPE tem esse tipo de coisa. Mas a técnica é basicamente essa. Olha, eu vou ver o que está acontecendo e vou extrapolar, que a gente chama, já é uma palavra bonita, sei lá se bonito ou palavrão, né? O que vai acontecer daqui para frente. Sabendo, olha, supondo ou que vai continuar do jeito que está hoje, ou que eu tenha, e eventualmente algumas tendências, eu tenho razão para supor tendências do que vai acontecer no futuro. É basicamente isso. Eu não sei, eu fico até. Quanto tempo que eu estou falando? Já passou meu tempo até, né? Hã? Tem certeza? A gente e você, né? Bom, esse aqui é uma transparência que. Aqui eu peguei, então, nessa coisa de ver o que está acontecendo hoje, para a gente poder prever, isso é coisa que foi eu que fiz isso aí, né? Se estiver errado, fui eu mesmo, né? Então, eu peguei aqui o PIB e a população. O problema demográfico é a pior coisa que está acontecendo. Tudo é necessário devido à demografia. Tá? Que, inclusive, ultimamente, a gente tem mudado. Tudo que eles escrevem modelo demográfico, a gente diz modelo populacional. Porque de demografia não tem nada. Eles só usam o tamanho da população. Tá? Em função da idade e tal. Essa coisa que... Isso eu estava lembrando na hora que o Maurício estava falando, porque, olha,
como é que, quer dizer, se a gente tem cidade, várias cidades, o que é a parte de localização e muitos outros fatores não é levado em conta em lugar nenhum. Ah, é idade. Tá, mas aí volta ao que todo mundo fala, eu concordo totalmente, muita gente tem falado aí, a idade média. Em São Paulo, a expectativa de vida em São Paulo é muito maior que no Nordeste. Não, e eu ia comentar isso. Nada disso é levado em conta em ponto nenhum. Tá? Então, a gente não usa mais demográfico, a gente usa para provocar populacional, porque de demográfico não tem nada no modelo deles. E aqui, então, aqui o PIB, de um lado, nessa coisa do 2002 a 2014, 2015, a gente manteve isso, porque isso foi no começo, esses dados podem pegar um pouco mais, porque é os dados que a gente tinha para comparar com as LDOs, que é aqueles gráficos anteriores. Então, ficou esses gráficos aí. Aqui, taxas de crescimento, não é o valor absoluto. Então, olha, de tal ano para tal ano, o PIB cresceu tanto por cento, ou caiu tanto por cento, assim por diante. E a população, que é aquela lá, ela vai descendo devagarzinho, mas nota que a população está crescendo. Ela está crescendo em velocidade menor, que vai chegar num ponto que, se eu não estou enganado, eu não lembro o número agora, 2030, 2040... Hã? Não, 2060 já acabou o mundo, cara, já acabou o Brasil. Mas tem a curva até 2060 que, nos próprios dados do governo, se alguém for olhar esses anexos previdenciários da LDO, mais da metade deles é demografia. Para eles, tudo é baseado na demografia, ponto. Depois eu posso comentar, havendo tempo, um pouco como a gente pensou. Ou vocês perguntam, né? Porque eu não gasto meu tempo, né? Mas olhando aqui, olha, a variação do PIB é aquela. O outro está bem chatinho, porque eu mantive a mesma escala dos dois gráficos para poder comparar os dois. Isso daí, isso virou piada com os economistas também, né, do grupo, que eu mandei esse gráfico para eles e com a pergunta: como vocês nunca perceberam que o PIB, que é o total da economia, quer dizer, com essa variação, vocês nunca tinham percebido que a mão invisível do mercado tem mal de Parkinson? É a condição que a gente chegava ali olhando. A população, que é tido como grande problema, a gente é previsível. Tem um errinho ali também, tem que ter. E o PIB varia aquele jeito lá. Por isso, por exemplo, tem quase 1 trilhão reservado para a economia, para equilibrar os juros. É para tentar acalmar o Parkinson da mão invisível do mercado. Tá? Bom, então, e foi baseado nessa variação, o modelo deles, a gente está tentando melhorar, não tem dado tempo, é tanta coisa aqui que eu estou mexendo com isso aí, tentar melhorar, introduzir a demografia nesse modelo, matematicamente, né? Mas o PIB é a base de toda a projeção do governo. Tá? É feito em função do PIB. Enquanto tem toda uma discussão, que depois a gente pode entrar em detalhe aí, que é se vai ser o PIB, que na verdade é a massa salarial, que tem aqui um outro conceito, e como o problema é o jeito que eles estimam essa massa salarial. Tá? Não leve em conta a produtividade, ou muito mal, produtividade em conta muito mal, não leve em conta a informalidade do mercado, que isso toca diretamente na receita da Previdência, tá? Desemprego, tudo isso é minimizado de alguma maneira, eles não levam minimamente a sério esses dados todos. Sem contar desigualdades, que hoje é proibido, viu, entre os economistas, falar de desigualdade, você é comuna total, acabou, né? Não tem como, não tem o que fazer aí. Bom, então o que eu fiz foi simplesmente colocar essa variação do PIB dentro das previsões deles. Passa só para chegar onde chegou. Então, a gente chega nisso daqui. Aqui, primeiro, o PIB, que foi a primeira variável nossa.
toda previsão tem erro, tá? Não tem como. Olha a estatística, eu falei, qualquer coisa, pesquisa de eleição, tem que ter erro, você tem que dar o erro que você tem que estar causando. A partir daquilo que os economistas chamam de volatilidade do mercado, que é o Parkinson, né? Para mim, na minha cabeça, já, é Parkinson, gozação minha, né? Quer dizer, então, ali seria com aqueles coisas lá com margem de erro. Eu dando margens de erro. Então, por exemplo, olha, aquela linha no meio lá daquele degradê azul lá, seria uma estimação que seria uma continuação, se o que aconteceu na média dos dados reais que eu tratei continuar acontecendo, vai ser aquela linha do meio. Se não, eu calculo um erro e digo que, olha, e quanto mais longe eu prever, maior vai ser o erro. Tá? Aqui eu dividi e depois, por enquanto, toda a análise da Previdência, eu me reduzo a 2025, porque 2025 é quando a população economicamente ativa, eu preciso lembrar exatamente, a coisa é quando, até lá, o problema demográfico não pega nada, ou muito pouquinho. Tá? Até 2025, aí a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais. Então, olha, e a curva vermelho é o que o governo previu na última LDO de 2017, que saiu agora no começo do ano. Tá? Então, isso daqui já dá um monte de coisa, quer dizer, eles preveem, primeiro, que a crise ainda vai afundar e que depois vai, aos pouquinhos, voltar a uma média de hoje, quer dizer, é o mesmo gráfico, o de cá é um zoom do outro, tá? Que depois a coisa descamba, porque nós vamos estar tudo caquético, o Brasil inteiro vai estar caquético, nada mais vai funcionar aqui. Tá? A gente passou isso para mais uma. Aqui já em relação à receita e despesa do RGPS. Essa mesma técnica, a gente aplicou a receita e a despesa do RGTS. Ângela, se a gente começar a falar disso, isso dá uma brigaiada. Eu pensei no negócio, o governo liberou o FGTS, só que ele pode acabar com essa reforma, não pode? Olha, ninguém sabe o que vai ser, né? Eu não saberia dizer. Se alguém souber, eu não sei. A princípio não está colocado, né? Tá? O que é interessante olhar é, bom, primeiro, né? Os dois são superestimados. Se todo o meu raciocínio estiver correto, alguma coisa vai mudar além da demografia, porque esse é um período que a demografia não pega, tá? Alguma coisa vai mudar que eu não sei exatamente o que tanto a receita quanto a despesa aumenta. Agora, até onde a gente vê aí, e espero que um dia eles expliquem, né? Porque eu espero, mas sem muita esperança, tá? Que eles superestimam muito mais as despesas do que as receitas. Coincidência, talvez, né? Eu não sei. Tá? Mais uma. E aqui a mesma coisa em relação ao déficit. Matematicamente, o déficit é um pouquinho mais chato de calcular, né? Tá? Mas não vamos entrar em detalhe técnico aí. Quer dizer, a gente conseguiu calcular daquela maneira lá, e olha o que eles preveem até 2025, sem grande ou praticamente nenhum efeito demográfico, e o problema aquele vai ser o déficit, é o vermelho. Isso na LDO de 17, nesse documento de quinta, até onde eu vi, eles não chegam a esse nível de detalhe. Mas é muito cedo, porque eu nem olhei tudo ainda, eu não sei. Tá? Então, isso daí. Bom, o próximo, eu acho que eu já estou falando demais. Aqui, eu praticamente termino, fico por aqui, fico aberto a um monte de perguntas, até aqui agora, ou daqui a pouco, né?
Isso aqui é uma outra coisa que me assusta muito em relação à reforma, é que os efeitos altamente negativos já estão ocorrendo, mesmo que ela seja totalmente esquecida, rejeitada. Já está tendo, isso daqui volta a essa coisa até mais assim, quer dizer, no dia a dia que a gente vive, com o pessoal mais jovem, bom, a maioria deve ser muito mais jovem do que eu, quer dizer, já existe uma descrença em relação à Previdência. Já está se criando isso. Isso é um sentimento meu. Eu falo mais, isso aí, nada de matemática, não. É um sentimento meu, conversando com alunos, conversando com vizinhos e com todos. Não está se perdendo a confiança. Isso é uma perda enorme, tá? Isso aqui é uma notícia também que eu tirei, né? O comentário é dessa doutora, né, em política social, que realmente, quer dizer, existe está todo mundo se sentindo ameaçado com essa coisa. Tá? Eu não vou ler, não é meio comprido, né? Eu não vou ler tudo isso, não. Meu óculos é meio fraco, tá? Peço desculpa. Mas já está acontecendo um efeito negativo aí. Tá? Acredito, isso também é até para entrar no debate, isso é um sentimento mais meu aqui, tá? Só está acabando a penúltima, eu acho, tá? Aqui, isso daqui é para provocar, né? Porque eu tinha, nessas reuniões, inclusive com o Marcelo Caetano, com a turma dele, isso no começo do ano passado, há um ano atrás, eu era bloqueado o tempo todo, né? Porque a frase padrão era o seguinte: você está sendo ideológico, precisamos ser racionais. Olha, eu cansei, aí era para me irritar, eles conseguiam me irritar, né? Sabe? Quer dizer, hoje a minha coisa, eles não estão sendo nem ideológicos, eles estão sendo dogmáticos. Tá? Então, quer dizer, isso daí, então eu peguei, eu queria fazer, por mais citações, todas com prêmio Nobel de Economia. Tá? Que não precisa ser a escola de Chicago, não precisa ser o von Mises ou von Mises, sei lá, aquele cara lá, não precisa ser aquilo. Tem um pensamento econômico forte para um outro lado. Só para completar, eu acho que dentro do nosso grupo lá, a maioria é economista, e que também já é cobrado, não basta quebrar o pau, não basta criticar, tem que dar a solução alternativa. Olha, dentro do que a gente discute, quer dizer, dentro de uma economia com uma preocupação social maior, teria muitas respostas possíveis. A gente já fez alguns estudos no livro lá, naquele livro 3 que eu dei lá, já tem algum trabalho nosso também falando, mostrando isso. Quer dizer, vamos trabalhar, uma coisa que pega muito é a informalidade. Numericamente, fazendo as primeiras contas, quer dizer, formalizar ajudaria bastante. Só para ter uma ideia, numas contas em casa que eu fiz, assim, com os dados que eu tinha na hora, na mão, eu tinha calculado que a informalidade no Brasil hoje é 30%. Do pessoal ocupado, 30% está de maneira informal. Já vi na mídia, em algum lugar, alguma coisa que eu li, que esse número era 42%. Confie mais no outro, porque eu fiz meio às pressas, eu me lembro. Na OCDE, que eles gostam tanto de falar, mas na OCDE, né, na Organização Comercial do País, do Comércio, eles é 10%. Quer dizer, existe um gap muito grande aí, palavra difícil, né? Existe uma diferença muito grande aí entre o que acontece no primeiro mundo e o que acontece aqui em termos de formalização. Isso é uma coisa que a gente vê. Problema de produtividade, e isso não se resolve do dia para a noite, é educação. Quer dizer, isso, informalidade, eu estou tomando não no sentido que os economistas gostam. A produtividade é o ganho com o salário mínimo. Falou-se muito pela mídia aí, quer dizer que, olha, o aumento do salário mínimo que o PT deu ferrou o Brasil, é uma das coisas que ferrou o Brasil. A gente tem contas que mostram que isso foi positivo, para a Previdência, pelo menos.
tá? Eu acho que está no livro, eu não estou enganado, tá? Então, tem muita coisa acontecendo. Um comentário final. Isso daí eu copiei e colei do meu artigo naquele livro lá, tá? Olha, não dá. Trocando em miúdo, não vou ler isso tudo aí, mas a questão toda é o seguinte, ó, prever o futuro sem erro é impossível. Procure a mãe de Ná, não tem outra saída. Ou a cobra coral, né? A sociedade cobra coral, sei lá. Não dá. Com mínimo de racionalidade, é impossível. Para 2060, então volta. Eu falei, pô, parece que eu não andei nada, né? Desde a minha piada que eu fiz com o Puti lá, depois fiquei muito amigo dele. Porra, quer dizer, olha, a gente tem que rir, porque não dá. E tem jeitos, e aí é a minha, realmente para acabar, a minha, que é o meu trabalho de anos e anos, que é a decisão sob incerteza, um palavreado bonito para assustar, para ganhar dinheiro, para ir em congresso, esse tipo de coisa, inventa um palavreado bonito e tal. Olha, a gente está aqui, a gente tem que tomar decisões de curto prazo, no caso das macroeconômicas, vamos trabalhar, vamos aumentar a formalidade, vamos diminuir o desemprego, vamos dar educação, tudo que congelaram, é o que não podia congelar, tá? Na minha cabeça, pelo menos. E esperar, quer dizer, esperar o retorno disso. Não dá, quer dizer, realmente, eu acho que o Maurício já falou alguma coisa assim, quer dizer, o problema ou chegou perto, nós estamos num caso, eu diria que a disputa hoje não é partidária, não é corrupção, não é nada. O negócio hoje é modelo de Estado. Está se mudando, está se forçando uma mudança de modelo de Estado. Então, eu acho que esse é o ponto, acho que o Maurício já mencionou algo assim, eu não lembro direito. Esse é o ponto que se foge do problema, ninguém chega a isso, perto. A reforma da Previdência está entregue. Bom, eu falo, né, que eu conheci pessoalmente essa turma toda, mas é um bando de economista tecnocrata que não consegue ver, palavra social lá era proibido para eles. E foi tudo entregue na mão deles. Tá? A próxima. Aí, finalmente, chega, né? Para de falar. Tá? Obrigado para vocês.